Bom caminho! Utreia! Suzeia! Vou estar apresentando para vocês alguns símbolos do caminho, pois se vocês não tiverem oportunidade de iniciar o caminho assim que ele lhe chamou, na sua casa, lendo artigo, assistindo filme, vocês vão chegar na rota e vão se deparar com alguns símbolos que não vão fazer muito significado. E eu, como quero ajudar vocês a se apaixonarem ainda mais pelo caminho como eu, porque Santo Agostinho já nos advertiu que ninguém ama aquilo que não conhece. Então eu estou trazendo alguns símbolos em ordem de importância, segundo a minha experiência. Então, let's go! Número 1, a concha vieira. Na época antiga, era ela que provava a ida do peregrino até a cidade de Compostela, e os padres da cidade do Apóstolo de Jesus davam aos peregrinos como uma recompensa pela sua travessia. E esses peregrinos ostentavam essa concha no chapéu, na capa, até para diferenciá-lo daqueles que ainda estavam caminhando em direção à sua meta. O símbolo ostentado como prova de sucesso na peregrinação é como se, de alguma forma, a pessoa que fez o caminho voltou diferente. Realmente volta. Mas com o tempo começaram as falsificações e as pessoas começaram a vender na porta da cidade e mesmo durante o caminho. E como tinha aquelas pessoas que faziam o caminho por penitência de uma outra pessoa, eu não posso fazer, você pode fazer esse caminho por mim, talvez até eram pagas para isso, ou outras para se libertar de algum tipo de crime cometido, então começaram a burlar. Sim, o Papa começou a escrever cartas probatórias, que é a gênese da nossa credencial, do nossa Compostela. Deixa eu trazer para vocês aqui uma metáfora que eu li antes de chegar no caminho e achei muito interessante. Eles mostram que o suco da vieira, o suco da concha, está simbolizando as diferentes rotas jacobinas. Então, independente da rota jacobina que você escolher, que você optar, a rota portuguesa da costa, a portuguesa interior, a rota francesa, uma das mais famosas, o caminho espiritual, todas irão convergir a um ponto comum, que é a Catedral de Santiago de Compostela. Aos poucos, a concha se popularizou e nós podemos ver praticamente quase todos os peregrinos, acho que 96% dos peregrinos a utilizam na mochila, principalmente. Eu carreguei o caminho todo. Essa é a minha segunda concha, porque a concha que eu caminhei durante todos os meus 13 dias de peregrinação, eu devolvi ao mar lá em Finisterra. Essa também é uma outra simbologia. Tem pessoas que pregam como se fosse um sinal de desapego, ou como se tudo aquilo que você aprendeu durante o caminho precisa ser distribuído com o mundo e não ficar apenas para você. Eu consegui fazer isso, vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Número 2, as nossas benditas. Eu sempre chamava assim durante o caminho: cadê as minhas benditas setas amarelas? Porque depois de você caminhar alguns quilômetros de distância, o que você mais anseia, principalmente eu que estava fazendo um caminho solo, é ver se eu estou realmente no meu caminho correto, na minha direção correta. Então, quando eu vi, era assim um alívio tão grande. Então, deixa eu dar aqui o meu muito obrigado, que Nossa Senhora te proteja, que você esteja no paraíso e que nós possamos rezar uma prece pelo o bendito Padre Elias Valinho. O investigador do caminho e historiador, muito entusiasmado, escreveu uma tese sobre o caminho e ele, percebendo que as pessoas se perdiam várias vezes durante o percurso, ele resolveu dar aquela ajuda e melhorar de vez essa situação, pintando, demarcando todo o caminho. Primeiro eu li que a cor amarela foi acidental, porque foi resto de construção. Mas, anyway, acidental ou não, surtiu um efeito magnífico e a gente consegue ver aquela corzinha amarela a alguns metros de distância e é aquilo que dá assim uma paz tão grande para nossa alma. O projeto foi assim um maior sucesso e com certeza é um dos maiores símbolos do caminho. Só chamando a atenção de vocês que isso é recente. Esse padre fez isso em 1985. Se nós pensarmos que é um caminho que é realizado desde a Idade Média, século XII, século XI, é algo de ontem. Então,
Muito obrigado, Padre Elias Valinho. O corpo dele se encontra no Ucebreiro, no caminho francês. Então, vocês que estiverem fazendo o caminho francês, dá uma passadinha lá, procurando onde está os restos mortais do Padre Elias Valinho e faça sua prece por ele. E eu posso, assim, afirmar que são essas setas que nos dão uma maior segurança no caminho, durante todo o nosso percurso. E vocês podem ir tranquilo, porque vocês encontram essas setas em todos os locais. Até nas casas. Tem algumas pessoas que têm uma placa tipo azulejo, demonstrando a seta, o caminho que você tem que seguir. É em poste, na mata, pintado nas árvores, nas pedras. E eu tive a infeliz na experiência de ficar na mata durante 2 horas. E graças a Deus eu estava com a lanterna, procurando o quê? As minhas benditas setas amarelas. Então vão com segurança, mulheres podem fazer o caminho solo, vocês sempre vão estar acompanhadas com a proteção divina. Mas realmente, depois que eu conheci o caminho, com essas setas tão bem demarcadas, me deu uma segurança e eu tô assim, com ousadia tremenda de fazer esse caminho novamente sozinha, quero fazer com minha filha também. E no percurso de caminho português costal, talvez 3% do caminho a seta muda de cor e você acompanha uma coloração verde. Obrigado, Padre Elias Valinha! Terceiro, marcadores de pedra. São os nossos conta-quilômetros do percurso. Sempre construído de cimento ou de pedra, eles vão estar com a seta mostrando o caminho que nós temos que seguir. E aqui embaixo vai estar colocando a quantidade em quilômetros que falta para a gente chegar até a capital galega. Para mim, era a ornamentação mais linda do percurso. É tanto que a minha primeira foto eu tirei no marcador de pedra que ficou onde eu comecei em Porto, na Catedral da Sé. E a última foto, mostro aqui para vocês, eu tirei no quilômetro 0, que fica, tem 2 quilômetros 0, um que fica em Muxia e outro que fica em Finisterra. Quarto, a Cruz de Santiago. Eu tenho a minha aqui, já desbotada, mas ela é utilizada pela Ordem dos Cavaleiros de Santiago do século XII e com algumas simbologias. A primeira está relacionada com a forma como Santiago foi morto, decapitado com a lâmina. O segundo também está simbolizando a tomada da espada pela cruz nas cruzadas. E o terceiro, realmente, ao caráter de Santiago, filho do trovão. Mas se vocês prestarem bem atenção, a ponta dessa cruz realmente é bem pontiaguda e simboliza a espada. Número 5, o cajado. Os benditos bastões, em alguns momentos chamam até de minhas moletas. Eu não tenho aqui pessoalmente para apresentar para vocês, porque se vocês assistiram o meu dia 18, vocês viram que eu fui lá em Belinho, Esponcente, devolver a pessoa, seu Davi, que de forma muito piedosa, ele me deu, mas eu não achei justo trazer na viagem, sendo que ele poderia ajudar um outro peregrino que chegasse lá da forma que eu cheguei. Então é um dos pontos-chave, um dos grandes símbolos do caminho. E eu não entendi porque eu não comprei, porque eu assisti filmes e nos filmes mostrava as pessoas caminhando com seus cajados. É claro que na antiguidade esses cajados não era comprado em loja de desporto como é hoje, e sim era feito de madeiras, de galhos de árvores. E foi dessa forma que eu pedi a seu Davi. Se eu cheguei lá, moço, se eu tenho um galho de árvore, uma madeira, algum pau que me ajude a terminar o meu caminho. E realmente é quase que impossível. A pessoa está sentindo dores nos joelhos ou no corpo, em qualquer parte da articulação, você caminhar sem esse cajado, sem esse grande símbolo, porque você acaba sobrecarregando demais a articulação do seu joelho, das suas pernas, e com os bastões você distribui para a articulação dos braços também. Isso dá um booster na sua caminhada. Sexto símbolo, o botafumeiro, que vai ser um dos causadores de eu voltar ao caminho, porque eu não tive a oportunidade de assistir. Ele estava em manutenção, foi retirado em dezembro e só ia voltar novamente no mês de maio. Mas provavelmente é o maior incensário do mundo, pesando 53 quilos, 1,5 metro, são 6 a 7 homens para realizar o trabalho. E ele foi criado especialmente para o peregrino. Algumas histórias contam que era como uma forma de spray para borrifar, para dar um odor melhor à igreja, porque vocês imaginam, principalmente no século
da Idade Média, no período da Idade Média, as pessoas caminhavam mais de 30 dias, algumas não tomavam banho. E chegava na igreja com aquela caatinga, com aquele odor humano que nós temos, né, natural. Então esse botafumeiro ajudava a espantar o cheiro dos peregrinos. Então eu preciso ir lá para que ele possa também espantar o cheiro depois de fazer uma peregrinação longa. E eu quero fazer isso talvez no ano jacobeu. Vou falar para vocês sobre o ano jacobeu que está vindo aí, é em 2027. E por último, número 7, perfeição. O que é que eu vou trazer para vocês? A nossa Compostela, que substituiu essa daqui, que também é o símbolo oficial do caminho. Aqui é um documento oficial que é dado pelas autoridades eclesiásticas e escrito em latim. Eu não sabia que era assim tão lindo, em um canudinho. Eu estou diplomada, eu sou uma Compostela. É lindo, estou querendo botar em um quadro no meu quarto. Com muito orgulho, Compostela! Só fazendo uma ressalva, eu creio que vocês já acreditam. A nossa credencial, nossa credencial do peregrino, que é o nosso passaporte do peregrino, que é que nós vamos receber os carimbos durante o caminho. A partir de 100 quilômetros, esteja atento, porque você não recebe a Compostela se nos últimos 100 quilômetros você não tiver pelo menos 2 carimbos por dia. Então esteja atento para isso. Isso para quem estiver fazendo o caminho a cavalo ou andando. Para aqueles que fazem o caminho de bicicleta, são nos últimos 200 quilômetros. Então estejam atentos a quando pararem num cafezinho, quando tiver a igreja aberta, vão lá. Às vezes o carimbo fica até por lá de fora, vocês mesmos carimbam e continua o seu bom caminho. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque eu já falei, talvez ficou assim meio solto no ar, ano jacobeu, ano compostelano. Isso aconteceu em 1121. O Papa Calixto II, depois foi confirmado pelo Alexandre III, que concedeu à igreja a indulgência plenária. Então estou falando para as pessoas católicas, para aqueles que realizaram o caminho durante um ano que o dia 25 de julho cai, não domingo. 25 de julho é quando é comemorado o martírio do apóstolo Santiago em Jerusalém. Ele foi morto, repetindo, ele foi morto à espada e o corpo dele veio para a catedral, e é por isso que nós temos essa peregrinação. Então, para as pessoas que fizerem o caminho, elas vão receber indulgência plenária. Então, com certeza, com fé em Deus, se minha mãe me der a bênção e o Senhor Jesus Cristo aprovar, eu estarei sim no ano jacobeu. Isso acontece 14 vezes em um século. O próximo será em 2027, depois em 2032. Então vamos nessa, galera. Vamos lá receber a nossa indulgência plenária. Nós podemos receber essa indulgência para nós mesmos ou para alguma alma que você pede, que você ora, que esteja no purgatório. Enfim, você pode fazer isso também para alguém que você ama. Eu quero fazer isso com toda certeza. O Caminho de Santiago trará recordações para toda a minha vida. E é de uma grandiosidade. Eu não quero sair mais nunca do caminho. E muitas pessoas, quando chegam em Santiago de Compostela, elas continuam o caminho até Finisterra com uma forma de reflexão sobre todo o caminho de Santiago. O caminho é tão poderoso que em cima dos seus símbolos, a seta, a concha, que lição! Se nós seguimos as setas traçadas, nós iremos chegar aos nossos objetivos. Então, se nós conseguimos seguir setas traçadas porque a gente nem conhece, primeiro, qual é a rota? Qual é o caminho que eu quero seguir? Primeira grande lição, o amor de outro por nós. Porque alguém que fez isso é alguém que ama muito, alguém que se preocupa com o próximo. Nós temos que pensar que nós temos que criar as setas de nossas vidas. Isso não sozinho, é claro. Para aquele que confia no Senhor, ninguém é uma ilha, e enganoso é o coração, mas todas as coisas, mais do que todas as coisas. Então confie no Senhor, entregue a Ele todos os seus projetos de vida, apresente para Ele todas as suas rotas, todas as suas possibilidades e deixe ser conduzido. Se nós formos conduzidos por gente que a gente nem conhece, imagine por aquele que mais amou, que nós possamos amar o amor e trace suas metas e siga o caminho.
bom caminho na vida. Essa é a grande lição. Utreia, Suzéia, para o alto. Um grande abraço da Baiana.